Memória Oral Itaú Unibanco, depoimento de Luiz Davi Yamato, entrevistado por Cláudia Leonor e Fernanda Prado. São Paulo, 6 de janeiro de 2010, realização Museu da Pessoa, entrevista MOIU-HV03. Então, queria agradecer sua vinda aqui, Yamato, e pedir para você falar de novo seu nome completo, o local e a data de nascimento. Tá. Meu nome é Yamato, conhecido como nome de guerra no banco. Meu nome é Luiz David Yamato, né? O local onde eu trabalho. Data de nascimento. A data de nascimento, 07/1/59. Tá? Meu local de trabalho hoje, atualmente, é no CAL, lá na Raposo Tavares. O que mais? Tranquilo. E o nome dos seus pais, Yamato? O nome do meu pai é Takeo Yamato e Benedita Silveira Yamato. E o que seus pais trabalhavam? O que eles faziam? Meu pai foi comerciante toda a vida, né? Trabalhava no Ceasa, tinha uma banca de legumes, né? Um box lá no Ceasa, e minha mãe trabalhava em casa. E você sabe assim, o que você sabe assim, da vida dele ou dos seus ancestrais assim, para o Brasil? O que você tem conhecimento? O meu avô veio do Japão, né? Na época da guerra, se instalou em Santos e depois foi para o interior, né? E trabalhar na lavoura. O meu pai acompanhou ele também, né? E por um bom tempo meu pai trabalhou na lavoura também. Depois ele veio para São Paulo, e é onde ele partiu para essa parte de comércio no Ceasa. Que lugar interior que eles ficaram? O meu pai, na parte de... ali fica em Palmital, né? Depois foi para o Paraná, Londrina, para aquela região. Maravilha. E você lembra assim, dele falando do Ceasa, como é que era o trabalho dele? Sim. Que recordações você tem? Ele ia até as chácaras, né, sítios, fazia compra dos produtos, né, recebia no mercado e fazia a revenda desses produtos, né, direto do produtor. Como é o comércio hoje no Ceasa, né? Eles recebem a mercadoria da zona rural e passa para venda, feiras e mercados. Maravilha. E seus irmãos, Yamato? Você tem irmãos? Tenho irmãos. Meu irmão, ele é eletrotécnico, né? Formou na GV e teve um tempo no Japão, morando no Japão, já voltou, montou seu negócio aqui. Eu tenho uma irmã que trabalha em hospital, né? Uma outra irmã que trabalha em prefeitura, e tenho sobrinhos no Japão, já está mais ou menos uns 17 anos lá. Nossa. Já não voltam mais também. Então, essa é a minha família. E Yamato, me fala um pouco assim da sua infância, que bairro que você cresceu, Tá. que você se recorda assim, da sua mais tenra infância? Toda a minha infância eu passei na Zona Norte, né, aí em Santana. Gostava muito de jogar bola, né, e estudei por lá também. Passei um tempo em Assis, onde que é a minha terra natal. Fiz o meu tiro de guerra lá. E depois voltei para São Paulo. E como é que é sair de São Paulo, mesmo Santana, que é um bairro mais tranquilo, tudo, como é que é sair de Santana e ir para São Paulo, Santana e ir para Assis? É um contraste, né? Porque você vai para Assis, é um sossego, né? Uma cidade assim gostosa de se viver, porém profissionalmente não dá campo para você trabalhar, né? Então o foco é São Paulo mesmo. Então por isso que eu voltei. Mas você foi para lá? Eu fui para lá para fazer o tiro de guerra, né?
e até também me estabelecer lá. Só que realmente não deu futuro lá, não. É mesmo uma cidade para você descansar e tal, né? E é uma cidade que o que move ali é a agricultura, né? Tá. Então, voltando um pouquinho do seu período de infância, assim, como é que era o bairro de Santana na época que você era criança? Descreve como é que era a cidade de São Paulo nessa sim, época. Naquela época era assim, muitos terrenos baldios, né? E ao longo do tempo foi crescendo, crescendo. Hoje, por exemplo, a Voluntários da Pátria são os arranha-céus de prédios ali que cresceu assim muito rapidamente, né? Mas tinha muitos lugares assim para brincar à vontade, tranquilo, sem muita preocupação assim com os pais, né? Hoje já não tem mais aqueles espaços que a gente podia estar brincando na rua, né, nos terrenos, não existe mais. E quais eram as brincadeiras e quem que era a sua turma de rua, assim, vamos dizer? Minha turma de rua era justamente assim, empinar pipa, jogar bola, né? Vivia muito no colégio também, né? Que eu gostava muito de praticar handebol, então passava aqui quase a maior parte do meu tempo no colégio. Lá saía do colégio, vinha para casa, tomava banho, voltava para lá para jogar bola, né? E todas as brincadeiras de rua, né? Que a garotada fazia aquele tempo que hoje não fazem mais. Vocês moravam em casa ou apartamento? Sempre morei em casa. Sempre morei em casa. Depois que eu me casei, que eu fui morar em apartamento. Tá. Descreve como que era a sua casa da infância, assim, e se ele tinha elementos que remetiam ao Japão, à cultura japonesa, o que você se recorda? Não, não. Cultura japonesa não. Só as festas, né, de fim de ano e tal, que reunia toda a família do meu pai, e a parte mais, assim, oriental, né? Mas não mais do que isso. E seu pai se casou com uma brasileira? Casou com um brasileiro. Você sabe quando se conheceram? Aonde se conheceram? Como? Aonde? O que eu conheço é que eles se conheceram no sítio, né? E daí, até diz que na época que eles namoravam também, os pais eram contra, né? O japonês com o brasileiro e tal, tinha ainda aquele preconceito, né? Mas superaram isso e conseguiram se casar. Sem problema. Me fala uma coisa, você falou da escola que você gostava do handebol, né? Que escola era essa que você frequentava? Quais as matérias que você mais gostava? Então, era o Adolfo Otto de Laerte. E o que eu mais gostava era realmente matemática. E meu pai, ele sempre foi assim, muito rígido com os estudos, né? Você tem uma ideia, eu estava no segundo ano primário naquela época. Ele comprou assim um livro cheio de plantas, né? Dos mais variados tipos possíveis. E sempre quando ele saía para trabalhar, ele deixava alguma tarefa para eu fazer, né? E no dia seguinte ele vinha corrigir e tal, né? Então, tinha que calcular área, calcular perímetro, calcular, sabe? E, pô, eu já não tinha idade para aquilo, mas ele forçava e realmente, hoje eu dou graças a Deus, porque eu tive um aprendizado muito bom com ele. Eram plantas de casas, de edifício? Plantas de terreno, Daquele tempo ele já colocava eu para fazer os exercícios lá. Que maravilha. E da cultura japonesa, você recebeu alguma formação, alguma orientação? Eu fiz até antes do primário, meu pai me colocou numa escola japonesa. Eu fiz acho que uns 3 anos, mais ou menos, de escola japonesa. Né? E só isso.
Tem diferença para a escola do Brasil? Quais são as diferenças? Ah, sim, né? A doutrina, né? A educação. É isso aí. Em termos de religião, como é que tem alguma coisa que diferencia? Não, religião não. Eu sou católico, né? Mas frequento uma igreja evangélica lá, que é a parte da minha esposa, né? E assim, também não sou assíduo, né? Ou constantemente, frequentemente. Quando me dá vontade eu vou e participo, né? Fique em paz, né? E Amatu, como é que assim foi evoluindo a tua adolescência, assim, de menino lá de Santana, como que você ficou adolescente? Quais eram os lugares que vocês começaram a sair mais à noite? Onde que vocês costumavam ir? Ah, sim. Então, esta fase eu sempre gostava de frequentar ali o Tietê. O Clube Tietê tinha as domingueiras da vida ali, a gente ia nos bailes, né? E gostava de ir muito também para a chácara, né? Tinha um cunhado que tinha uma chácara e a gente, volta e meia, estava nos fins de semana lá na chácara dele. Então, Era mais diurno e menos noturno a mais saída? diurno e noturno só finais de semana, tal, assim, a gente saía muito. Vocês costumavam circular pela cidade? Você vir para o centro, ir para outros bairros? Frequentava muito pouco o centro, né? Mais o bairro mesmo. Tinha assim uma rua que era mais movimentada? Como é que era? Não, movimentada? De barzinhos, de moçada. Naquela época Santana, Tietê, era o que eu mais frequentava. Maravilha. E como é que foi encaminhando assim você para fazer engenharia, né? Que você falou que seu pai já te incentivava com as plantas, com os Então. cálculos. Como é que foi encaminhando bem naturalmente, né? Mas como é que foi? Isso eu sempre, desde pequeno, eu almejei isso, né? O meu objetivo era realmente fazer engenharia, né? Eu fiz matemática um certo tempo, e depois, agora, depois de casado, eu falei, pô, vou fazer engenharia que eu sempre quis fazer na minha vida e fiz. Depois, você vê que o banco me proporcionou muitas oportunidades, né? Sempre gostei de trabalhar no banco e gosto do que faço, sempre gostei do que fazia. Tanto é que eu trabalhava no banco até 6 horas da tarde, né? E saía do banco, ia para o escritório de engenharia de um amigo, trabalhava até 11 horas, meia-noite, e no sábado e domingo eu estava na barragem de terra lá em Paraitinga, num laboratório, né, de análise do solo, e a gente ficava até às 17, 18 horas lá, e durante a semana eu trabalhava compilando todos esses dados aí. Olha. E eu fiz isso mais ou menos uns 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Paixão mesmo. Aí eu participei também, junto com os amigos, na compactação do solo lá da FEBEM, Franco da Rocha, que é onde foi feito os estudos de compactação lá também. Maravilha. Vamos falar um pouquinho assim, do seu ingresso no banco, né? Que a gente está falando do banco e conciliar a carreira de banco com a carreira de engenheiro, né? Mas vamos falar assim, você entrou na faculdade, você fez matemática primeiro. Fiz matemática. Que faculdade era essa? Com quantos anos você entrou? Entrei com 18 e estava lá em Guarulhos. Aí fiz acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, e aí eu parei, né? E depois comecei a juntar um dinheirinho para comprar um apartamento, né?
e depois me casei. E como é que deu seu ingresso no banco? Primeiro você foi o Nacional primeiro? Então, eu saí assim que eu saí do tiro de guerra, eu vim para São Paulo e aí me inscrevi no Nacional. E me ingressei no Nacional, fiquei mais ou menos uns 15 dias numa área que estava começando o centro de operações aqui do Nacional, que antes era no Rio de Janeiro, e eles montaram aqui em Barueri, e estava começando o centro de processamento lá, né? E foi nessa fase que eu entrei no banco. Que época que é, mais ou menos? 79. 79. É o começo da informatização, processamento de dados? Isso, estava lá no início ainda. Né? Que equipamentos você Onde trabalhava? falava que gravar os dados num disquete era o suprassumo, né? Era a tecnologia, né, de ponta. Bom, já que a gente está fazendo uma entrevista assim com fundo histórico, né? E essas coisas de informática mudam tanto, o que é um disquete? Então, Vamos falar assim para as novas gerações, né? O que é um disquete? Não, o disquete é justamente uma mídia, né, que hoje a gente tem, né? E já não existe mais, não usam mais, né? E antes disso ainda tinha a parte de perfuração de cartões, né? Que você tinha uma máquina onde cada linha de programa você tinha que digitar e perfurar, né? E você deixar aquilo numa sequência, porque se caísse no chão, depois para colocar em ordem aquilo, é a mesma coisa que você pegar um caderno e chacoalhar e cair todas as linhas, né? No chão, e você tem que botar de novo na ordem, né, para entender o que está escrito. Então tinha essa fase ainda da perfuração de cartões e depois essa mídia de gravar num disquete, né, onde você grava os dados num disquete e depois entra no processamento. Esses dados vinham da onde, Amato? Então, esses dados vinham da agência, né? Esses dados vinham em papéis, em documentos, onde eles eram digitados, né? Uma máquina digitava e gravava nessa mídia que é o disquete. Essa máquina já era um computador, você lembra que geração Já que era? O que era? Muito tempo. Rememorizar. Né? E esse foi os seus primeiros desafios? Esse começou aí os desafios. Né? Então comecei na área de processamento de dados, né? Onde recebia a documentação, processava e depois conferia a documentação para ver se tudo aquilo que foi processado foi realmente processado corretamente. Todas as inconsistências eram acertadas nessa área também, né, devolvida para o processamento, zerava todo o processamento, né, e no dia seguinte estava na agência para ser trabalhados os dados. Esses dados, o que era? Entrada, saída de dinheiro, movimentação de contas? Movimentação de contas, depósitos, saque, tudo. Que tudo era anotado na agência? Então, como é que era esse fluxo de informação? Então, quando começou o processamento, era assim, a documentação chegava no processamento, fazia toda a preparação dessa documentação, ia para a área de digitação, voltava uma listagem, que era a crítica do processamento. Então, tinha uma outra área, que era um setor de controle de qualidade, que era várias pessoas pegando toda aquela documentação e conferindo um a um, para ver se tudo que foi processado, digitado, foi corretamente, né? O fechamento disso, contábil também. Depois que fechado tudo isso, zerado, criticado tudo isso, era atualizado o processamento. Atualizava isso, gerava um listão, e esse listão era mandado via carro para cada agência. Então tinha uma distribuição, tinha uma ala lá, que pegava essa listagem e começava a separar por agência. E aí chegava isso na agência, que era o controle deles para fazer o débito e crédito. Então você ia lá depositar, aí olhava o seu nome, a sua conta, colocava lá, depositou R$500. À mão. À mão. Aí gerava um documento, exatamente, gerava um documento, e esse documento, no dia à tarde,
vinha para o processamento para ser processado e atualizado esse listão do dia seguinte. Dava pau no processamento, não sei o quê, aí a agência ficava sem informação, porque estava aqui no processamento represado toda a documentação do dia anterior para ser trabalhado. Então o que acontecia? A agência aqui, ela, durante o dia que ela estava, do dia anterior, que ela estava recebendo ou pagando, ela estava anotando, atualizando esse listão. Então ela teria que continuar o saldo anterior disso aqui no dia seguinte, até processar esse, juntar com o do dia seguinte e atualizar para ela ter um listão atualizado. Você falou de depósito, né? Mas na retirada de dinheiro também é do Depósito, mesmo jeito. pagamento, tudo. Tanto o depósito quanto o pagamento, né? Nossa, é inimaginável, Os saques. Né? Os saques todos. E retirava o dinheiro no caixa. No caixa. E no caso do cheque, como é que isso funcionava? No caso do cheque? Então, o cheque, você pagava a conta com cheque ou fazia o depósito com cheque. Todos esses cheques eram encaminhados para uma central de compensação, onde era feita toda a compensação do banco. Então, exemplo, uma comparação. Lá, naquela época, você fazia uma compensação com umas 400 pessoas, 300 a 400 pessoas. Hoje você faz com 30 e olha lá. Né? Mas nesses cheques compensados, os dados iam para o processamento também? Iam para o processamento. E tinha uma ala só de processamento de cheques. E aí, esses cheques chegavam lá, eram também digitados, eram processados, eram conferidos e eles eram feitos também em troca no Banco do Brasil. Então, você tinha lá um tempo para você trocar isso no Banco do Brasil. Então, por exemplo, vamos supor que a troca no Banco do Brasil era até 11 horas da noite. Então, até 11 horas da noite você tinha que trocar todo aquele cheque no Banco do Brasil. Essa troca era o que exatamente? Troca assim, por exemplo, eu recebo o cheque do Bradesco, né, no Itaú. Eu tenho que ir lá nessa central e trocar o cheque do Bradesco com o Itaú. Ah, tá. Tá? Então, lá eles, por exemplo, o Bradesco recebeu o cheque do Itaú, manda para o Itaú. Eu recebi cheque do Bradesco, vou lá e faço a troca com o Bradesco. Isso ainda perdura? Não. Hoje já é mais eletrônico, né? Hoje é tudo eletrônico. Quase não se usa mais cheque também, eu acredito. Diminuiu bastante, né? E como é que era o seu cotidiano de trabalho, Amato, nesse começo, assim? No começo, o meu horário de trabalho era das 7 horas até as 16 horas, né? Mas nessa jornada toda, eu já trabalhei, fiquei dentro do banco 72 horas sem ir embora para casa. Nossa. Tinha dias que a gente até dormia lá, colchão, esses negócios, né? Em época de greve, em época, né? Até mesmo de ajuste de processamento, que, por exemplo, tinha alterações de programas, né, que tinha que acompanhar, e aí rodava turnos e turnos até finalizar. Então, muitas vezes o programador chegava para você e falava assim, o analista, olha, vai demorar 15 minutos, já está saindo. Aí quando você ia ver, já estava 24 horas lá dentro e não tinha saído o resultado ainda. Então, essas jornadas aí foram tenebrosas. Intermináveis. E como é que... Conta pra gente, assim, como é que era a estrutura do Nacional nessa época, quais eram como que era o Banco Nacional? O Banco Nacional foi o meu primeiro emprego, né? E era muito bom de se trabalhar lá. As pessoas muito unidas, né? Tanto é que até hoje eles reúnem aí, né, os ex-nacionais, e são uma festa muito grande, né? Então, era gostoso de trabalhar lá. Aprendi muito lá, né? O acesso à hierarquia era muito fácil, né? E muito incentivo. É um ambiente muito agradável de trabalhar. Incentivo em que sentido, assim? Incentivos nos estudos, incentivos, né, na parte
motivacional, né? Reconhecimento de valores, é muito bom. No Nacional você foi até quando com o Nacional? Até o fim. Até o fim, que ano que? 96. se não me engano. 96. Por aí. Você lembra o Nacional patrocinava o Ayrton Senna? Sim, naquela época. Tanto é que quando o Ayrton Senna faleceu lá naquele acidente e tudo, foi assim um banho de água gelada, né? Porque aí todo mundo ficou estagnado lá. E eu me lembro até que o pessoal se reuniu todinho na sala, na quadra lá, entendeu? Para fazer oração e não sei o que e tal. Foi bacana. Uma coisa marcante. Marcante. E na tua visão, o que significava assim, o Banco Nacional ter uma imagem aliada do Ayrton Senna? O que significava para você? O que significava? Olha, pelo que o Ayrton foi, garra, né? Perseverança, né? Acho que é isso. Uhum. E aí veio a notícia da compra do Nacional pelo Unibanco. Sim. E aí como é que foi isso? Surpreendente. Momento sempre tenso. É muito tenso, né? Mas é aquele ditado, né? Quem não tem competência não se estabelece, né? Então, eu sempre pensei nisso. Se a gente tem competência, a gente não tem o que temer, né? Motivo pelo qual, né, a gente e vários outros que permaneceram até agora porque fizeram um bom trabalho, né? Contribuíram com um bom trabalho, né? E realmente no início foi assim, muita turbulência, adaptação, né? É outra doutrina, é outra empresa, né? Então, é tudo novo. Né? E a adaptação é outra também. Né? E Amato, você lembra, assim, tiveram rumores de que haveria uma compra? Você lembra como é que foi o processo, assim, Não, de vocês ficarem foi sabendo? até surpresa. Foi surpresa. Pelo menos na minha área, né? Uhum. E como é que foi, assim, passar a trabalhar com o Unibanco, assim, outros valores, outra cultura bancária? Sim. Como é que se deu essa transição? O Unibanco, no início, né, nos 3 primeiros meses, assim, foi difícil, né? Que é a adaptação. Mas depois que a gente conseguiu já a definição da área que a gente ia atuar e tudo mais, o Unibanco me deu muitas oportunidades, né, de aprendizado, né, de mostrar o trabalho, o meu trabalho, né, o meu conhecimento. E foi assim, talvez até em comparação, o Unibanco me deu muito mais oportunidade do que o Nacional. Né? Eu não sei, pela diretoria também, né, que eu estava e que me proporcionou, né, essas oportunidades e aproveitamento delas para mostrar o trabalho que eu fiz ao longo desse tempo para o Unibanco. Maravilha. Então, assim, com a compra, você mudou de área? Como é que isso foi acontecendo? Mudei. Como é que foi desenvolvendo a sua carreira? Então, eu trabalhava numa área de processamento no Nacional, né? Eu era gerente de turno e aí eu passei para uma área de projetos, né? E uma área de projetos, lá cuidava assim, no Nacional, de 180 pessoas, né? Que era um turno, né? E eu era gerente desse turno. Quando eu vim para o Unibanco, já passou por uma equipe assim, muito reduzida, né? E aí eu tive que ser reclassificado no meu cargo de gerente para coordenador. E nessa de coordenador eu fiquei um bom tempo sozinho. Então eu fazia os projetos, eu tocava os projetos, tudo sozinho, né? E foi aí que
eu atuei muito na área de segurança, Uhum. né, do banco, e muitas oportunidades surgiram, foi na área de segurança. Né? Eu tive chefes muito bons, gestores muito bons, né, que me apoiavam muito, né, e esse apoio me motivava muito fazer e criar soluções de segurança para o banco. Quando a gente fala segurança, a gente está falando de segurança da agência, segurança patrimonial, segurança de dados? Segurança de equipamentos, né? Principalmente de equipamentos. Tá. Né? Prevenção a fraudes, né? Furtos, golpes de equipamentos. Tá. Você falou de projetos, né? Que você falou que tem um book de projetos. Desenvolve um pouco para a gente esses projetos que você criou ao longo da sua carreira. Há pouco tempo atrás, eu resolvi catalogar todas as invenções que a gente fez na área, né? E aí eu montei esse book com todas as invenções sobre as necessidades de segurança que o banco tinha, né? E que com essas invenções, essas criações, a gente conseguiu mitigar muitos golpes, né, fraudes no banco. Então a gente evitou muitos prejuízos para o banco. Né? Então, exemplo, os bandidos aí, os miliantes, eles levavam as nossas máquinas aí em 3 minutos, 5 minutos, uma máquina de 700 quilos. E você sabe disso, que você vê aí na mídia, né? E aí eu criei lá um processo de fixação que a gente coibiu, né? Esse tipo de ato dentro do banco. Roubos de envelopes também, né? Que eles fazem as fraudes lá e levam o envelope do cliente, né? E o banco que está no caixa eletrônico, e o banco tem que, né, ressarcir o cliente disso, porque tem um comprovante que demonstra que o cliente colocou o seu envelope lá. Então, criei um dispositivo também para isso, para evitar esse tipo de golpe, né? Fiz também um protetor de teclado, que quando você está digitando a tua senha no teclado lá, alguém está olhando e copiando a tua senha. Então eu fiz um dispositivo que coíbe, né, através de anteparos, não deixa com que esse olheiro enxergue o que você está digitando, copie as tuas senhas e tudo mais. Entendeu? Vários outros tipos de fixação também, né? De equipamentos. O que mais? Essa parte de cofres, de segurança. Cofres, através de, exemplo, você manda fazer um cofre, custa R$7.000. Aí, aproveitando com o que o banco tem, da sucata que o banco tem, a gente conseguiu colocar a mesma segurança e com um valor muito menor do que o fabricado, né, o mandado fabricar. Então, o aproveitamento dessa sucata, por exemplo, de 7.000, você faz um cofre por R$1.000, e poucos reais. Qual que seria, assim, para a gente ter uma ideia, para a pessoa que é leiga, que não está no cotidiano do banco, qual que seria o tamanho de um cofre hoje? Porque antigamente, a gente vê, né? Centro Cultural Banco do Brasil, o cofre era uma sala. Né? Qual que seria, assim, uma dimensão de um cofre hoje? Depende, né? Depende, assim. Uma agência média? Depende do cofre, né? Você está falando de um cofre de tesouraria e eu estou falando de um cofre de um equipamento. Porque todos esses equipamentos que você tem na agência são cofres. Sim. Né? Não é simplesmente... uma máquina. Uma máquina. Entendi.
Ele é uma máquina para você fazer todas as suas transações e tudo mais. Agora, onde fica guardado o dinheiro é um cofre. Então, todas essas máquinas, embaixo é um cofre. Então, esse cofre, o dimensionamento dele aí de 60 por 70, depende do tamanho, né? Quanto pesa uma máquina dessas, mais ou menos? Aproximadamente aí uns 700 quilos, 800 quilos, depende, né? Hoje as máquinas estão ficando mais pesadas devido às proteções, né, que estão colocando nela, né? Porque os bancos sofrem ataques, né? E aí você tem que blindar isso. Então, quando você blinda, a mesma coisa, você pega um carro, né? E aí você blinda o seu carro. Dobra um pouco o peso dele. Peso, né? né? Isso é uma boa comparação. E isso começou muito no final da década de 90 para 2000, por conta desses roubos Sim, da máquina inteira. da máquina inteira. Você lembra assim, da primeira vez que teve uma notícia que roubaram, levaram uma máquina inteira do Quando? banco? É, mais ou menos. Mas do impacto da Assim, notícia, assim. Porque, assim, eu estava trabalhando numa área de segurança, fazendo projetos, né, de controles, né, e aí mais a parte de desenvolvimento de sistemas com processo, né? Então, e depois é que eu passei para essa parte física, né? Então fui convidado por um gestor para eu trabalhar mais nessa parte física, porque os roubos estavam sendo intensos, né? Em todos os bancos, né? Então, estava tendo esses ataques. E na época, o ano assim, não me vem exatamente quando que isso aconteceu, mas foi nessa época que você falou mesmo, 2000, por aí. E com esses projetos todos envolvidos de fixação, de melhoria, de blindagem, diminuiu o ataque a essas máquinas? Sim. Por exemplo, agora, recentemente no Itaú, né, o meu gestor pediu para a gente dar uma solução, né, porque estávamos tendo ataque em Brasília, né, e Goiânia a respeito do envelope. Nós desenvolvemos a solução, né, e coibiu 70% da região. Então, nós protegemos 70%. E hoje a gente recebe depoimento que depois que a gente colocou o nosso dispositivo, zerou. Em certas agências não apareceram mais. Sinistro. Entendi. Como que eles fazem para tentar tirar o envelope? É uma armadilha, né? Ah. Eles fazem uma armadilha lá e instalam e o cliente não percebe. Entendi. A armadilha que retira o envelope que ele colocou. Tem como o cliente ser mais atento a isso? Se o envelope caiu mesmo ou é difícil? Por exemplo, eu como cliente, eu vou perceber. Você é um cliente diferenciado, né? Né? Agora, os clientes, eles fazem de tal forma a camuflagem que o cliente não percebe. Entendeu? E tem vários golpes que você está pensando que você está falando com o banco e você não está falando com o banco. Entendeu? Você está falando com o fraudador. Então, precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Teve uma época que teve clonagem de cartão também? Vem evoluindo, né? Então, já não roubam mais máquinas assim, dessa forma. Os ataques vão mudando. Vão mudando, né? Eles vão avançando, a tecnologia vai aumentando, eles, alterando, eles também vão evoluindo, entendeu? Sempre procurando as brechas. Sempre procurando as brechas. Eu me lembro uma época que teve muito cartão clonado também nos caixas eletrônicos. Sim. Você lembra disso? Tinha. Mas mais o vacilo do cliente, né?
É o vacilo do cliente. E aí ele atua nisso e começa a clonar o cartão aí. Tá. Mas isso diminuiu muito também? Tem diminuído, mas não acabou não. Eles vão e voltam, não? Eles atacam de um jeito, atacam do outro jeito, né? Se Porque você, reinventa. a partir do momento que ele começa a fazer o ataque, você começa a fazer as defesas, né? Entendi. E aí ele começa a mudar também a estratégia deles, entendeu? É assim. Maravilha. Quais foram, assim, você falou desses projetos, né? E assim, o que você teve como grandes desafios, assim, na sua carreira? Grandes desafios? Não sei se... Olha, você fala em toda a minha vida do banco, né? Isso. Olha, o maior desafio que eu posso elencar assim foi a parte de segurança. Muitas oportunidades, né? Assim, necessidade de atender, né? Uma mitigação de fraude, diminuição de vandalismos, de roubos, né? Esse foi um grande desafio e me dei bem. Bom, né? Que todas as oportunidades surgiram boas ideias e todas as ideias foram aproveitadas, né? Então não teve ideia assim que pode dizer, não valeu, não deu, não dá, entendeu? Sempre foram aproveitadas e deram resultado, né? Todas as homologações foram passadas, entendeu? Aprovadas. Né? E Amato, você trabalha junto com o pessoal de layout de agência? Como é que... Não. Não Acaba trabalho. no... Eu estou mais ligado à parte de segurança mesmo. Segurança mesmo. Ajudo muito nessa parte. Tá. Com essas... A gente falou da compra do Nacional, né? Pelo Unibanco e da fusão um pouco Itaú-Unibanco, né? Mas o que muda, assim, no cotidiano de trabalho? O que muda? É. Você fala de um banco para o outro? Isso. Bom, eu entendo assim, né? Você trabalha 20 anos num banco, né? E aí você sai deste banco e vai trabalhar num outro banco. Você fala, sei tudo de banco, não sabe nada, né? Por quê? O que você carrega é experiência, né? De como lidar com as situações. Agora, dizer que você vai pegar tudo que você aprendeu aqui e aplicar no outro banco, você quebra a cara, porque não é assim. A doutrina é diferente, a forma o comportamento é outro, né? Então você tem que começar também, uma nova empresa, né? Então o que você carrega é a experiência de saber como lidar com determinadas situações, aonde você pode chegar, até que ponto você pode chegar, né? E essa visão que você tem de aplicar realmente o que você aprendeu assim, você não aplica. É tudo novo. E os valores, assim, quais são as diferenças de Unibanco e Itaú? Você percebe? Valores culturais? Ainda não, né? Ainda não. Em termos de Itaú, ainda não. Pode ser que sim. Mas já deu para perceber que é um mundo diferente, né? Então, e aí você começa a ver os encaixes, né? Como é que as coisas vão se encaixando. Aqui tem coisas que é boa, aqui tem coisas que são melhores né? E vão se encaixando, né? Até que nem aconteceu com o Nacional com o Unibanco, né? Então tinha muitos valores, né, que a gente trouxe para dentro do Unibanco, né, agregou, né, e tem muita coisa do Unibanco que a gente, com aquele conhecimento, né, nos complementou e a gente fez um bom profissional, né? Se fosse caracterizar assim, como é que era o Nacional, em termos de valores, o que você colocaria como
eram importantes na época? Na época? O que eles valorizavam no funcionário? Olha, eu acho que todo mundo, né, a parte de instrução, por exemplo, né, o incentivo ao estudo, né, isso é um grande valor, né. O Nacional, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, a faculdade paga, né, um incentivo, ajuda aos estudos. Acho que isso é um grande valor. Exemplo, quando eu participei de um projeto, né, de controles de horas, esses negócios todos, estatísticas, né, eu não tinha curso para isso. E o Nacional falou, poxa, procura um curso, vai lá que a gente paga, entendeu? Para você. E aí, isso atrelado ao quê? Ao bom trabalho que eu vinha desenvolvendo. Entendi. Então, agregou. Então, isso é um grande incentivo, né? Tá. E quando vem Unibanco Itaú, quais são os outros valores que vêm dessa fusão? Que vem, eu acho que é o foco no profissional, né? Por exemplo, hoje eu vejo que tudo aquilo que eu fiz para o Unibanco realmente foi dado um crédito, né? E é isso que a gente está agora mostrando o nosso trabalho, né? E já nos primeiros projetos já deu resultado, né, do que a gente faz, que a gente é capaz e a competência nossa. Então, acho que isso já mostrou, né, um pouco do nosso trabalho e reconhecimento. Eu acho que, por exemplo, agora já tivemos um reconhecimento, né, do que a gente fez até agora, que a gente tem valores e que a gente pode contribuir muito. Né? Quais que seriam, se a gente for falar de desafios para o futuro, né? Você está com 30 anos de casa, né? Quais seriam os desafios para o futuro aí, nos próximos anos? Em termos do quê? Profissional, dentro desse Unibanco Itaú, Olha, trabalhar numa empresa assim, né, numa companhia como Itaú, nossa, você vê que oportunidades tem muitas oportunidades, só depende de você, né? Só depende de você. Então, eu entendo assim, por exemplo, o banco hoje, né, eu acho que qualquer banco, ele é uma faculdade, né? Porque tudo ali você tem, né? Você quer trabalhar numa área de economia? Tem lá. Quer trabalhar na engenharia? Tem lá. Você quer trabalhar numa área jurídica, né? Você fez direito, tal, advogado? Tem lá. Então, para tudo, você quer trabalhar em RH? Você tem. Então, é completo, né? Instituição. Então, de tal forma que só depende de você mesmo, né? Do seu potencial. Então, a minha expectativa é muito grande, né, em continuar neste banco. vai ficar sendo Itaú só? Eu acredito que sim, né? Tá, entendi. Tem alguns episódios, assim, vamos dizer assim, das fases econômicas do Brasil, não sei se tiveram impacto no seu trabalho, né? Assim, você lembra da época do Plano Collor, Plano Cruzado, aqueles milhões de zeros, teve algum impacto no seu trabalho ou não necessariamente? Teve impacto, assim, de correria, de muito trabalho, né? Isso teve. Pessoal, pouca coisa, né? Pouca coisa. Até um episódio assim que aconteceu que o meu gerente, na época, né,
eu tinha um dinheiro reservado e naquele mês, parece que a poupança ia virar 80%, uma coisa assim. Ele falou, pô, mas de 100 você vai para quase 200, não sei o quê. Eu falei, não, vou comprar meu terreno. Comprei o terreno. Ele falou, pô, mas você trabalha no banco e não conhece, não sei o quê, parece que não está vendo. E aí no dia seguinte veio a notícia lá que o Collor tinha segurado todo o dinheiro do pessoal. Ele falou, pô, você sabia? Não fala. Eu não sabia, se eu soubesse eu tinha ganhado muito, muito dinheiro com isso, entendeu? Mas foi sorte, né? Você tirou o dinheiro um dia antes para comprar o terreno. Então, eu comprei, né, porque eu gostei, né? Eu falei, eu tinha o dinheiro e eu poderia até esperar um pouquinho mais e dobrar o meu capital, né? E falei, não, vou lá e compro meu terreno, comprei meu terreno. Eu falei, pô, ladrão passa em cima, não leva, fica lá, entendeu? Mas, e aí ele falou, ah, você não entende nada, não sei o quê. Aí no dia seguinte veio a notícia que tinha ficado com R$50. Ele falou, putz, eu dei sorte, né? Então esse foi um negócio marcante também na minha vida. E como é que você conciliou o trabalho no banco com fazer engenharia, Matu? Por que você resolveu fazer engenharia, né? Dentro desse incentivo aos estudos, tudo? Sim, eu sempre quis, né, fazer engenharia, né, e nunca tive oportunidade assim, porque meus pais também, meu pai, por exemplo, não conseguia pagar a faculdade, né? Então tive que trabalhar e aí custear os meus estudos, né? E era um objetivo da minha vida, fazer engenharia. E vou fazer agora engenharia de segurança. Olha. Esse é um outro ponto que eu quero fazer, é um objetivo que estou traçando para fazer. Eu sempre quis também fazer e não tive oportunidade até agora. Eu acho que está chegando o momento. Que legal. Quais que a gente falou um pouco, né? Mas como que você acha assim, que a tua área vai se desenvolver daqui para frente? Então, e isso é uma coisa que eu estou também para discutir com o meu gestor, né? Como vai ficar isso. Os projetos que ele precisa, né, que a gente precisa tocar, né? Porque hoje existe a área de segurança do banco, né? E eu estou numa área de equipamentos que eu vejo a parte de segurança que meio que é justamente uma atividade de segurança, né? Então, a minha especialidade aqui nesta área está mais voltada para esta área de uma outra diretoria, né? Então, eu não sei como é que vai ficar aqui, como é que a gente vai tocar essa parte de projeto de segurança dentro dessa superintendência de equipamentos. Está dentro da superintendência de equipamentos. Tá. Isso é uma coisa para ser definida. Vai ser definido. Maravilha. Do banco, assim, você acha que está faltando falar alguma coisa especificamente? Que ficou faltando, assim, dessa sua trajetória, esse seu aprendizado? Hoje você está numa área que tem 6 pessoas trabalhando com você, pelo que você mandou no currículo. Não, aí já estava desatualizado, né? Porque houve uma mudança, uma reestruturação agora, e eu estava com as 10 pessoas e acabei que fiquei com 2 pessoas, comigo 3. Só tocando especificamente a parte de segurança. Tá. Que antes tinha comigo lá atendimentos, né, aos equipamentos que ficavam indisponíveis mais de 72 horas, então tinha pessoas que cuidavam disso, que eram chamados críticos, né? Eu tinha a parte de controle de estoque, né, que eu tinha 2 pessoas. Eu tinha uma parte de canibalização de equipamentos, que é a descaracterização do equipamento, a parte de revitalização, que é uma parte que você pega um equipamento, né, e faz, você troca as peças dele, bota ele para funcionar
normalmente, né? E aí tem que ter uma homologação desse processo. E aí eu tinha a outra parte que é segurança. Então tinha mais 2 pessoas comigo. Então, no total, davam 10 pessoas comigo. E aí que nessa fusão, nessa mudança toda, eu fiquei com 2 pessoas. Ligada 3 comigo. a essa superintendente de equipamento. Exatamente. Tá, já é uma consequência dessa fusão. Exatamente. Maravilha. E voltando para o lado pessoal, assim, como que você conheceu sua esposa? Como é que você conciliou vida pessoal e trabalho? Minha esposa, eu conheci ela no banco também, né? Lá no Nacional. Ah, é? E depois ela saiu, imediatamente que a gente casou, ela saiu do banco, né? E... Por que ela saiu? Porque não podia? Não. Saiu justamente para tentar outras oportunidades, né? E ela fez processamento de dados e acabou que agora ela fez arquitetura. Um engenheiro e um Então, arquiteto. ela é arquiteta, né? E se formou recentemente também. Né? Então foi ao longo do tempo, vendo as oportunidades né, e fazendo ao seu tempo. E vocês têm filhos? Tenho 2 filhas. Minha filha hoje, a mais velha, está indo para o 3º ano de Direito. E tenho a Flávia, que é a Fernanda, e a Flávia, que é a caçula, está indo para o 3º ano de colegial. Olha. E elas querem seguir alguma carreira? Bom, a Fernanda... A Fernanda está fazendo Direito. Direito, né? Já está mais... E a outra é Relações Públicas, sabe? Fazer isso. Então, também, ela não quer ficar no Brasil. Ah, não? Não. Quer ir para Londres, Estados Unidos. Já botou isso na cabeça. Mas eles sabem bem o que querem, né? É. Oi, Amato, para a gente fechando nossa entrevista, o que significa para você trabalhar em um banco, assim? Você já pensou que você poderia ter outro emprego? O que significa trabalhar em um banco? Então, né? Trabalhar no banco. Né? Por que eu já não saí do banco? É justamente porque o banco, ele te dá, assim, muitas oportunidades, né? E quando você faz aquilo que gosta, é muito difícil de você partir para uma outra, né? Uma outra jornada, outra batalha, ou outro... Então, eu vejo assim, né? Esse foi o meu primeiro emprego. Nunca trabalhei em outra empresa, né? E eu acho que as oportunidades aqui são muito grandes. Incentivos, motivação, né? Então, é isso que segura você no banco, né? Então, eu não tenho o que reclamar. E tudo que eu consegui até hoje foi em função do trabalho exercido no banco. Maravilha. O que você acha desse projeto, né? Nesse momento que está 1 ano de fusão, né? O que você acha desse projeto de registrar a trajetória de vários funcionários, essa experiência toda para o Espaço Memória? Poxa, eu acho muito rico isso. É muito importante, né? O registro, o acervo disso, né? É importante para a pessoa que dá o depoimento e para as pessoas também que lê isso, né? Que querem conhecer a história, né, do banco. É muito importante, eu acho. E, para a gente finalizando, teve a festa dos 30 anos, né? Maravilhosa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Nossa, maravilhosa. No Unibanco acho que não tinha isso, não tinha, né? E foi um reconhecimento assim maravilhoso. Eu não esperava que fosse tão bonita a festa, tão bem organizada, né? E
você ter uma ideia, uma semana antes, eu estava tomando um café na padaria e conversando assim com uma pessoa lá, né? E aí, por acaso surgiu o papo que eu trabalhava lá no Itaú e tal. Eu falei, pô, a minha esposa trabalha lá também, teve uma festa o ano passado de 30 anos, tal. E ele começou a contar. Eu falei, pô, mas é tudo isso mesmo, não sei o quê. E aí veio a minha, né? Nossa, maravilhosa. Reconhecimento, né? E é marcante. Vocês receberam o quê? Você teve homenagem? Nós recebemos lá um relógio de ouro, né? E ações, né? Reconhecimento. E a festa em si, o que? Nossa, tinha 600 pessoas, né? Fazendo 30 anos lá. Muita gente. Muita gente. Muito bonito. Onde que foi a festa? Foi ali no... Como é que chama ali? No Transamérica. Uhum. Foi lá. E o que significou para você essa festa? Marcou, né? Marcou para mim. Eu levei a minha filhinha, né? A Flávia, né? E, sabe, ele congratulou todo esse esforço, né? Pelo Nacional, pelo Unibanco e o Itaú, né? Recentemente. Então, eu acho que isso foi a faixa realmente, né, de reconhecimento de todo o esforço, né? E por todo o nosso trabalho, né, que a gente se dedicou tanto tempo para o banco, né? E ajudou no crescimento, né? Para a gente encerrar mesmo, o que você achou de ter dado essa entrevista, deixando registrada a sua experiência, a sua história, a sua trajetória para o Projeto Memória? Olha, eu fico muito gratificado, contente, agradeço, né, a entrevista. Eu gostaria de vê-la, né? E fazer parte do acervo é muito importante, né? Tá, joia. Então, obrigada pela entrevista. Obrigado.